Floripa vai tremer no dia de hoje. Aqui eu tenho as minhas extraordinárias, minhas mentoradas no Pode Empreender. O quarto episódio desse movimento lindo que traz empreendedoras, mentoras extraordinárias para trazer seu conhecimento, compartilhar essa maravilha que vocês têm aí dentro de vocês. E no episódio de hoje, o quarto episódio do Pode Empreender, nós vamos falar de empresas vivas. O futuro dos negócios é humano. Uau! A gente vive na era da inovação, tecnologia, inteligência artificial e a gente descobriu que nenhum negócio vai sobreviver sem as pessoas, não é verdade? Então vamos lá, minhas poderosas de hoje. Primeiro eu vou pedir uma apresentação de cada uma, rápida, e depois a gente entra nesse assunto que eu estou muito curiosa para aprender com vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Estamos em Florianópolis, na Ilha da Magia, onde a inovação, o empreendedorismo movimenta esse lugar. A gente já sente quando a gente vai chegando na beira-mar, o trem do empreendedorismo entrando na gente. E aí vem para esse lugar lindo, para esse podcast maravilhoso, e eu tenho certeza que a vida de muitas pessoas vão ser mudadas com o conhecimento que vocês têm hoje para compartilhar. Sejam bem-vindas mais uma vez. Juliana Sampaio, te apresenta. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Me sinto lisonjeada de estar no meio de mulheres tão maravilhosas e inteligentes. E sou Juliana Sampaio, sou empresária do ramo da beleza há 5 anos. O meu estúdio hoje conta com 5 colaboradores. Sou mãe, sou cristã, estou em busca aí de evolução todos os dias e que eu possa ser canal de transformação na vida de quem passa por mim. Uou! Yes! Linda! Mônica Correia, minha extraordinária. É um prazer, gratidão pelo convite de estar aqui junto de vocês, também mulheres extraordinárias. Meu nome é Mônica Correia, eu sou empresária, administradora, sou parapsicóloga clínica e venho do ramo financeiro e estou empreendendo há mais de 15 anos, tanto no ramo de alimentação como no Centro de Desenvolvimento Humano. A minha ideia, o meu objetivo de vida, meu propósito de vida é levar até os empresários o conhecimento do funcionamento da mente humana. Porque quando você conhece a sua mente, você consegue mudar a sua realidade. E eu trabalho isso falando de felicidade. Uau, gente, não é? A gente vai descobrir hoje coisas extraordinárias aqui com esses temas. E agora a minha extraordinária Estela Medeiros, que vai falar também a sua apresentação para a gente. Bom dia a todas, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês, realmente. Eu sou Estela, sou psicóloga, formada aí há 29 anos, sou especialista em RH, trabalho com mentoria, com consultoria, buscando, né, trabalhar as pessoas junto com as organizações, na busca, então, das pessoas se encontrarem, trabalharem melhor e terem realmente a sua realização pessoal e profissional. Uau, vocês viram, né? O que vai ser esse episódio? Empresas vivas. O futuro dos negócios é humano. Mônica Correia, não é que felicidade dá lucro? Juliana Sampaio, mentalidade e ambiência. O fim do ambiente tóxico, né, Ju? E a Estela, que trará o tema Empresas que Curam, a nova era da gestão de pessoas. Obrigada por vocês estarem aqui. E a gente sabe, sim, que o desafio hoje é grande para a gente manter um time, porque as oportunidades são imensas, principalmente para a galera que está chegando aqui no mundo do trabalho, né? Existe hoje uma mudança muito forte nesse mundo do trabalho e eu sei que esse podcast vai trazer conteúdos extraordinários para somar na vida tanto de quem está chegando no mundo do trabalho, quanto de empresários e empresárias que querem um time engajado e o que a gente precisa fazer para ter esse time com a gente. Então, obrigada por estarem aqui, Juliana, Mônica e Estela. Então, vamos lá. Eu vou fazendo algumas perguntas, isso aqui é um ambiente informal, a gente está conversando e pode sim todas compartilharem seus pensamentos. E eu já estou pensando aqui, Mônica, a primeira pergunta para você, não é uma pergunta, é uma introdução. A lei, né, que hoje forma a NR1, está trazendo algumas mudanças no ambiente de trabalho, algumas preocupações no ambiente de trabalho, as empresas precisam se preparar. Essa lei
ela está acontecendo e foi um movimento por quê? O que estava acontecendo no ambiente de trabalho, na tua visão, né? Que tens um conhecimento muito interessante sobre o assunto. Eu aprendo muito contigo nas nossas sessões de mentoria. Mentoria e mentorada é vice-versa. E isso é maravilhoso. O que está acontecendo no mundo do trabalho que foi preciso criar uma lei para cuidar da saúde mental? Maria, meninas, a gente precisa entender que o mundo está mudando. Né? Então, e como diz assim, o mundo está mudando bem no nosso momento. E é preciso ter um novo olhar sobre as empresas, sobre a educação, sobre a vida como um todo. E essa lei, ela pode ser algo inicial, algo que está dando aquele pedacinho, aquele pontapé, para que as pessoas comecem a olhar de uma outra forma, para que os empresários enxerguem muito mais do que e constem na sua gestão, além de um plano de negócios, além de um plano estratégico, além de um plano de marketing, um plano financeiro, um plano de pessoas. Uau. Porque são pessoas que fazem a diferença nas organizações. São elas que fazem. Você pode contratar máquinas, tecnologia, o que for, mas são pessoas que fazem. E hoje o que acontece? Normalmente você contrata uma pessoa pela técnica e acaba demitido por quê? Pelo comportamento. Uau! E como que você vai ser responsável? Como que esse empresário ele pode ser responsável pela mudança ou pela alteração desse comportamento? Quando ele muda a si próprio. Então, eu sempre digo que toda gestão, todo cuidar de pessoas começa por cuidar primeiro pelo dono do negócio, pelo proprietário da empresa. É ele que precisa se autoconhecer. É ele que precisa conhecer suas crenças, sua mentalidade e aquilo que ele pode levar, porque ele é o exemplo. Com certeza. Então, se você decide empreender, se você é empresário, se você é empreendedor e se você toma essa tua decisão de empreender, você precisa entender que a primeira coisa que você precisa fazer é se autoconhecer. Seja autorresponsável. Eu ouso dizer que muitas vezes as pessoas que entram na empresa como funcionário acabam saindo justamente por conta de como são tratados, né? O gestor não ter essa visão com os funcionários também atrapalha, porque eles acabam perdendo pessoas muito boas por conta disso, da má gestão ou pela desvalorização também no mercado. A gente sabe como é que está a questão do, né? Financeiro. Do faz-me rir, que é que todo mundo deseja. A gente quer o dinheiro, não adianta, é consequência do trabalho, mas às vezes as empresas perdem os funcionários bons pela desvalorização. Mas tu concorda que isso tudo é uma questão, né? A Estela também, que trabalha bastante com recrutamento, tudo isso é uma questão da própria, do exemplo que vem lá do proprietário, do líder. Claro. Né? Então, eu tenho o dono da empresa, depois eu tenho a liderança e depois eu tenho os colaboradores, ok? Mas se o dono da empresa... A raiz, tá? Ele já está desmotivado. Ele já chega lá e não sabe o que dizer um bom dia. Ele já chega na empresa de cara feia. Com certeza. Se ele já chega gritando, ou brigando, ou mandando que as metas não estão Contamina. cumpridas, porque isso não está cumprido. Eu vivi na pele. Vive falando, um ambiente tóxico. Uhum. Como que os líderes, por mais que ele queira, vamos dizer, vamos fazer um curso para líderes, vamos dar um recrutamento interno, uma palestra para líderes. E ele não fica. Tá? E aí? Daí ele vai lá, o líder é treinado e o proprietário da empresa chega dando chicote. Né? Não muda. Ou mal-humorado. Ou achando ruim porque tem que pagar boleto. Ou porque tá achando ruim que tem que pagar imposto. Como que vai mudar a realidade dessa empresa se o exemplo da empresa, se a alma da empresa, o propósito da empresa, né, não está ali equilibrado, alinhado com o resultado? Aí o movimento entra, não né? acontece. A mente, A gente quer te ouvir. A Estela está na ponta, ela faz o recrutamento e a seleção para esses líderes, né? E como que é isso no teu dia a dia? É um desafio, porque os líderes, às vezes, eles não querem... Você já começa ali na descrição de cargo, no que a pessoa vai fazer. Então, eles seguram e te dizem o mínimo do que eles precisam. Então, você tem que buscar realmente o que precisa. E eu tento dizer para eles, não adianta você ter também uma descrição de cargo fechada. Eu tenho que entender quem é o perfil dessa pessoa. O perfil que vai fazer toda a diferença. Eu preciso entender se ele vai entrar realmente na sua cultura e vai ter esse desenvolvimento. Né? Se vai encontrar aquilo que deseja, literalmente vai dar o fit cultural que se fala tanto hoje. Isso. Né? Então, é importante. Tem profissionais que às vezes ficam tristes porque não entram no processo. Mas até não era para ser.
né? Então, o buscar no recrutamento e seleção tem uma responsabilidade muito grande, né? De identificar as pessoas, de entrar naquela organização, mas, né, depois acompanhá-las ali dentro daquele processo. Então, não é uma coisa simples, é um desafio, né? Eu até estava dizendo para a Mônica antes, cada pessoa é única, né, dentro do mesmo processo, né, e para entrar em cada organização. Então, a gente tem que entender a história de cada um para poder, né, colocá-las no melhor lugar. Mas eu achei interessante o que a Estela falou, que eles não abrem como que eles querem o recrutamento, né? Mas aí que vem aquela grande questão da gente trabalhar a mentalidade, né, Estela? Porque será que o empresário, ele sabe o que ele quer? Pois é. Ele sabe qual é a característica daquele colaborador que ele quer, porque ele sabe o que é, qual é o propósito dele como empresário, ele sabe o para quê da sua empresa. Muitas vezes não. Por isso que ele não consegue ali nem descrever qual é o perfil do colaborador que ele quer. E aí vai enfrentar esses desafios, porque a lei, ela estabelece, né, isso vai entrar dentro das empresas, né, a Política Nacional de Promoção da Saúde Mental, ela trouxe à tona a responsabilidade das empresas com o bem-estar emocional de seus colaboradores. E aí, se o líder, ele não tem essa clareza no comportamento dele, como que ele vai promover isso dentro da empresa? Ele vai terceirizar sem ele conhecer o que está acontecendo no contexto geral. E isso é muito sério, né? Porque o que você tem observado nesses desafios no dia a dia é o que vocês têm trago aqui, né? Na experiência de vocês. E aí eu pergunto para a Ju, né? A Ju, ela fala bastante sobre mentalidade, ambiência e networking, né? O que está causando esse ambiente que ainda aparenta ser tóxico de alguma forma, né? O que está acontecendo nesse ambiente onde o gestor, ele está tendo tempo, Ju, para ele se preparar para esse mundo que chegou, já está aqui e ele precisa se adequar a esse novo cenário. O que está acontecendo na cabeça dele? Tu vive muito isso, porque tu trabalha com também empresários, empreendedoras. E já trabalhei no CLT também. Já trabalhou no CLT. Né? E isso é uma preocupação. Então, como que tem que ser essa mente, esse network, esse ambiente que esse empresário vive? Eu diria que muito dos gestores, né, os líderes, têm a mente um pouco fechada por ser um pessoal de uma cultura diferente de hoje. E da gente estar buscando mais conhecimento. Essa geração de hoje em dia já nasce sabendo, é o que a gente sempre fala, porque eles estão com o conhecimento na mão. Né? Então, a gente sabe que o conhecimento é poder. Então, muitas vezes, o que acontece? Eles têm bloqueios que não buscam, acham que, de repente, é bobeira, tá se aprimorando, ou até conversando com a Estela ali na questão de recrutamento, essa questão de não preciso de ninguém, eu consigo sozinho, eu tenho assim, assado, eu faço assim, assado. Isso. E a gente sabe que não é. Juntos somos todos mais fortes, não é mesmo? Então, acredito que é muito essa questão da mentalidade fechada. E realmente buscar o conhecimento e ambiências corretas, estar no meio de pessoas que vão agregar tanto pessoal quanto para a sua empresa é muito importante. A questão da troca de experiências, o network que muito se fala hoje em dia, vai muito além de oi, tudo bem, conhecer pessoas, mas é realmente trazer para si, para a sua vida, para a sua empresa, para a sua família. Então, precisamos entender realmente como fazer um network e realmente colocar a mão na massa e dizer, não, eu posso mais, a minha empresa consegue mais se eu fizer se eu for por esse caminho. A Mônica, ela fala muito sobre a felicidade dá lucro. E a Juliana falando, eu lembrei muito das tuas palavras, né? A felicidade dá lucro. Não, é aquilo que você falou. Os pilares da empresa, marketing, financeiro, operacional, né? A internacionalização de empresas, inovação, tudo isso está aí. Mas e as pessoas? Então vamos lá, Mônica, por que a felicidade dá lucro? Então, vamos fazer uma analogia. Como é que está a vida de vocês, a vida nossa, quando nós estamos felizes? Uau! Né? Uau! Como que eu vou trazer isso, então, também para a empresa? Tá? Como você vai alcançar a tão famosa felicidade que todo mundo fala? Felicidade, o que é? São momentos? São histórias? Eu sempre digo que felicidade é um estado de ser. Você não é feliz por hoje ou por amanhã. Você é feliz porque você teve a capacidade de despertar, de se desenvolver e de se conhecer para encontrar a tua felicidade mesmo nos momentos de desafio. E isso acontece da mesma forma dentro da empresa.
Eu sempre digo que o ser humano ele tem corpo, mente e espírito. Sim. Mas a empresa também tem. Tá? O Uau. corpo da empresa são seus planejamentos, seus planos de negócios, seus planejamentos financeiros. A mente da empresa são as pessoas. E aonde que fica a espiritualidade E nessa a empresa empresa? tem a personalidade dela. Com certeza, porque é o seu propósito, é o seu para quê que ela existe. Mas como na nossa vida, a nossa mente é ela que rege a nossa vida, são as nossas emoções que regem a nossa vida, as nossas programações, lá na empresa também. E o que acontece se essa mentalidade for uma mentalidade de escassez? Porque o que o empresário quer é lucro, ok? Todos nós queremos lucro. E não tem nada de mais tu querer lucro. Afinal, Com o dinheiro é uma certeza. energia Precisamos que ser precisa ambiciosos. circular. Necessária. Que necessário, que precisa circular. Com certeza. Tá? Mas muitas vezes, o que o empresário hoje ele visa o lucro que ele precisa visualizar é que o lucro hoje não está somente num ambiente tóxico de cumprimento de metas. Isso. Né? A forma, né, A Mônica? forma de como faz Como isso. faz. Tá? A partir do momento que você, não, eu vou como a lei está ali. Muitos empresários vão chegar e vão dizer assim, vou fazer um treinamento para os meus líderes. Aí Sim. contrata um palestrante, um workshop, vai lá dar o treinamento, acabou. No outro dia ele está lá berrando, gritando. Exatamente. né? Isso. O que adianta? Quantas vezes eu também vim da CLT? Né? Eu trabalhei 25 anos em banco. Quantos cursos, quantas palestras, quantos treinamentos. A gente fez imersão de um final de semana inteiro. Aí todo mundo dizia, se chega segunda, terça-feira, tudo volta ao normal. Que triste. E o normal era o ambiente tóxico, opressivo, com Como líderes. é que vai a pessoa acordar da cama para ir feliz trabalhar? Isso é muito triste, é muito sério. E essa realidade está mudando cada vez mais. A gente precisa ver essa realidade, inclusive na geração Z. É uma era a geração pergunta nova. que eu quero fazer pra Então a Estela. Estela vai falar sobre isso, entendeu? Porque a gente precisa mudar essa cultura. A gente precisa entender. E eu sei que tem muita gente, muito empresário, que ele vai chegar para ti, como ele vai dizer para mim. E eu também sou uma empresária, eu também tenho empresas, né? E muitas vezes ele vai chegar e dizer para ti assim, mas aquele colaborador, ele não quer trabalhar. Mas aquele colaborador tem um comportamento. Quer dizer, ou ele não está afinado com a energia, porque o que acontece? Se eu entro num ambiente, eu, como dona da empresa, eu tenho uma mentalidade, eu tenho valores, ok? Eu tenho um propósito, eu tenho um para quê. Se eu conheço esses valores, esse propósito, esse para quê, a minha empresa ela vai funcionar daquela maneira. Esse propósito, esse para quê, pode ser um propósito bom, como pode ser um propósito ruim. Vai depender de como eu reajo. E as pessoas com quem vão trabalhar comigo, com quem eu vou atrair, elas vão entrar na mesma sintonia. Por isso que é tão importante isso. Porque se eu tenho uma mentalidade de prosperidade, se eu tenho uma mentalidade de poder fazer com que aquilo, bom dia, alegre, com que aquela empresa se desenvolva, automaticamente eu vou provocar ações, que não vai ser somente uma palestra, tá? Mas vão ser incentivos a exercícios físicos, a uma boa alimentação, a uma mudança de mentalidade. Né? Nós somos a empresa. Aquilo tudo vai fazer o quê? Hoje, vou dar um exemplo para vocês bem claro, tá? Eu tenho uma colaboradora ontem, eu tenho um restaurante, ela me pediu para fazer uma marmitinha. Porque a gente não deixa levar marmita para casa, tá? Mas ela não estava se sentindo bem e ela queria levar uma marmita. E já é a terceira vez que ela me pede isso e ela come um pouquinho, eu sei. Mas ela me fala porque ela está enjoada. Aí ontem eu disse assim, não tem problema, eu te deixo levar a marmita, mas eu acho que você devia dar uma olhada, porque já é a terceira vez que você está enjoada. Quanto tempo faz que você não faz os teus exames e tudo mais? Ela é sim, eu vou dar uma olhada, daqui a pouco ela voltou. Dona Mônica, eu falei o quê? Muito obrigada por ter se preocupado comigo. Olha só. Tenha certeza que mudou o dia dela. E que nem eu fiz a coisa totalmente informal. Mas é essa informalidade que tem que existir no ambiente. Porque o que vai acontecer? Vocês falando e eu pensando, né? Eu tenho 5 filhos na faixa de 22 a 29 anos. Meus filhos não tiveram carteira assinada até agora. Então, é 22, não é tão novinho. Imagina a geração de 10, 12 anos. A minha filha. A tua filha, a Sofia, tem 16? Tem 15 anos e já está empreendendo na área da beleza há 1 ano. Há um ano. Aí volta para a Estela, que é uma excelente recrutadora, seleciona pessoas, se aprimora todos os dias para encontrar o melhor colaborador para as empresas que te chamam. Sim. Como que é essa realidade, Estela? É uma readaptação que a gente tem que estar fazendo. E o que acontece? Com toda essa geração, a gente tem que... Se cada pessoa já tem que entender a história dela,
né? Quanto mais jovem esse colaborador que vem, eu tenho que entender mais a história dele, né, e de quem está por trás. De quem foi o exemplo, de como é a movimentação, de como foi a criação. Nossa. Até para achar o quê? Profundo. Sim. Você faz um estudo da família, gente, da Sim, pessoa. e tem Olha que isso. ser. E até às vezes eu vejo no LinkedIn, eles falam assim, não, porque a gente não pode perguntar no processo seletivo sobre a família, sobre a pessoa. Se eu preciso colocar essa pessoa num bom ambiente, eu preciso saber quem é a família dessa pessoa, de onde ela veio, se ela já não tem algo que ela vem sofrendo, né? Se ela não é, às vezes, uma mãe solteira que tem situações, né? Que tem muitos jovens. Todo mundo tem um problema, né? Isso é Sim. fato. Então, se eu não entendo essa história, eu posso colocá-la no lugar ruim, né? No ambiente que não é o dela. E quando a gente já começa respeitando a história dessa pessoa, que lindo. lá no processo de recrutamento e seleção, você cria uma empatia. Né? E eu tive vários depoimentos, até de uma pessoa que eu selecionei há pouco tempo, e o retorno que ela me deu, assim, do processo seletivo que ela passou comigo, foi muito bom. Então, assim, aí, eu incentivo isso, né? Eu falo, nossa, eu tenho que cada vez mais respeitar o momento daquela pessoa. Ela começou a entrevista muito nervosa. Ela falava aceleradíssimo. Eu falei, calma, respira. Deixa eu ver a profissional que você é. Isso. E assim ela pôde se mostrar. E com isso tu conecta com o fit cultural da empresa, que é algo que a gente tem conversado muito, né? O que é o fit cultural da empresa? São os valores, o que aquela empresa tem na sua carga, né? Que ela decidiu, de pilares que ela vai seguir e que está intrínseco dentro dela. Total. Porque eu pesquisei ontem, eu acho que foi na Forbes, que 83% dos colaboradores da empresa estavam insatisfeitos, eu posso depois compartilhar isso também com vocês, com o comportamento dos líderes. Então, tinham 5 ou 6 matérias falando sobre essa insatisfação das pessoas dentro da empresa. Um era do Fórum Econômico Mundial, que falava sobre o papel do líder opressivo, que as pessoas desanimavam quando chegavam na empresa, que é o que a Juliana acabou de falar, né? Como a Mônica faz uma imersão de final de semana e segunda, terça-feira chega no trabalho, tudo volta ao normal. Olha que grave o normal. O normal é o ambiente pesado, é o ambiente triste, é o ambiente que a pessoa passa mais tempo da vida dela envolvida com o trabalho e ela não é feliz lá. E o quanto é importante mudar isso, porque assim, a gente fala tudo de pessoas. Aí, o dono da empresa é pessoa, os líderes são pessoas. Só que ao tratar com os outros colaboradores, eles esquecem. Parece que eu não estou tratando com uma pessoa. Então, assim, você tem sentimentos e não é todo dia que a gente acorda bem. Ok. Mas você tem que aprender, com a inteligência emocional, a administrar isso no dia a dia. Inteligência Eu emocional. posso não estar bem enquanto líder, mas eu não posso jamais reverberar isso para os meus colaboradores. Exatamente. Se eu não estou bem, então eu vou me organizar, né? E depois Mas eu vou seguir. eu falo que por isso que as empresas estão caindo e muita gente está entrando para... Porque falta inteligência emocional a mentalidade. Mas falta. E aí entra também a questão deles não quererem delegar funções. Todo mundo precisa de uma Estela na empresa, gente, pelo amor de Deus. E aí muitas das vezes eles só querem dinheiro e não querem contratar. E aí a gente encontra isso aqui, né? Que a Estela, ela atua diretamente na gestão de talentos e na transição da mentalidade nas empresas. A transição da mentalidade é tanto do colaborador, quanto do líder, quanto do dono, do negócio. seja quem vai nesse caminho. Aí, diante de tantas mudanças, como que tu consegue fazer o recrutamento para essas empresas? Em fase de transição, porque é igual no empreendedorismo. Eu vou construir um avião com ele andando. Não é assim, Sim, Mônica? sim, não é com assim, certeza. Ju? Mas tu faz um treinamento com o gestor primeiro, com o líder? Não necessariamente, não são todas que eu tenho espaço. Tem empresa que eu faço consultoria e faço o processo completo. Faço o recrutamento, a seleção, acompanho os líderes, né? Então acompanho até as pessoas quando elas entram na organização, então fica mais fácil. Tem outras que não. Mas o que acontece no fazer esse processo, e cada pessoa é única no processo seletivo. Sem dúvida. Quantas eu entrevisto e cada uma vai ter a sua história, né? E ela vai trazer isso tem que ser trabalhado. Né? Então eu até esqueço o currículo, então eu vou na história da pessoa. Então, às vezes, numa pergunta que eu faço, o que ela me traz, aquilo me traz toda uma história e tem umas que eu já direciono ou não para aquela organização. E tem outras que, olha, vamos fazer isso juntos? Deixa eu te ajudar, vamos melhorar nesse ponto, naquele, vamos fazer essa construção. Então, várias pessoas eu já consegui realocar no mercado de trabalho, às vezes sendo mentorados ou não sendo mentorados. A pessoa vê processo seletivo, eu nunca vi aquela pessoa na minha vida.
mas eu senti uma afinidade, uma situação e realoquei ela em outros processos. E quando não fecham para vagas que eu estou trabalhando, eu faço questão de procurar uma vaga para aquela pessoa e realocá-la. Ontem eu fiz isso com uma pessoa. Toda ela empresa agradeceu. precisa da Estela, gente. Uau! Olha Parabéns, isso. Estela. Com certeza, Olha com isso. certeza. A primeira coisa, assim, que até me arrepiou, né? Respeitando cada pessoa. Cara, respeito é uma palavra... Ela é muito poderosa. Eu sempre falo, ninguém precisa nos apoiar, mas todo mundo precisa nos respeitar. Com certeza. Sim. E aí tu fala, eu respeitando, eu tenho empatia. Bah, o que é empatia? Eu me colocar no lugar da Mônica, da Ju, da Estela, de qualquer pessoa. E aí tu fala com inteligência emocional. E aí tu continua, porque cada pessoa é única e ela tem a sua história. Captou? É isso que a gente precisa. E é fenomenal, assim, porque quando a gente começa a entender isso, o respeitar o outro, né, o ter empatia, você se coloca no lugar, lembra de situações que você passou, né, e eu não consigo fazer um processo seletivo o tipo comum, como eles falam. Sabe? Eu já escutei isso, gente, olha, eu devia ter marcado de quantas pessoas. Gente, o teu processo seletivo é muito diferente. Sai daquela entrevista comum, você faz um Sim. bate-papo. Por isso que tu cresceu, mais de 80%. É porque vai tudo Porque é você, né, Estela? É você, é humano. É humano. É o teu jeito, Os né? líderes têm que ser treinados, né? Mas é por isso com que é essa muito, visão. mas é por isso que é muito importante, né, o que a Estela tá comentando, porque ela faz o recrutamento, que é a entrada da pessoa. Esse processo, o mais interessante é exatamente quando o empresário ele consegue entender que isso é muito mais do que um recrutamento interno. Isso. Né? Porque quando ela consegue recrutar, se ela consegue recrutar bem aquele colaborador, porque ela entendeu com aquele empresário qual é a sua missão, seu propósito para aqui da sua empresa. Isso. Quando ela consegue também, né, treinar esse líder, né, não muito mais do que somente um treinamento, mas também com uma mentalidade, e isso faz o quê? O empresário está com sintonia, o líder está com sintonia, o colaborador Claro, está a com empresa só sintonia, tende ao quê? a empresa faz o quê? A E empresa se aí? torna feliz. E aí eu vou da te boca. perguntar, Mônica, como o ambiente físico... Peraí, que eu pulei aqui. É aqui. Qual a relação entre a felicidade corporativa e a produtividade sustentável? É exatamente isso que eu estava falando agora, tá? Quando eu tenho isso tudo alinhado, quando eu tenho Isso. tudo isso alinhado, o que Isso. vai acontecer? Os processos vão ser melhores, os resultados vão ser melhores, as metas automaticamente vão ser cumpridas, os clientes automaticamente vão sentir aquela energia. A coisa flui. É o movimento, né? Vai ser com movimento. E é isso que o empresário ele precisa entender. Quando a gente fala sobre essa lei, eu sempre digo assim, ó, a lei pode ser uma coisinha pequenininha. Mas quando esse empresário ele começar a verificar que ao ele aplicar essa lei, vai começar a melhorar o clima organizacional, melhorar a produtividade, diminuir a rotatividade, Isso. diminuir o turnover. Perfeito. Quer dizer, a empresa dele vai começar a fluir e vai acontecer o quê? Vai começar a dar mais lucro. Isso não Sim, tem como sim. não. Isso é um resultado específico. É um resultado na vida da empresa, é um resultado da nossa vida. Porque se a gente melhora a nossa vida, nosso autodesenvolvimento, a nossa felicidade, nós também não começamos a prosperar e tudo não melhora a nossa vida. Claro. Automaticamente, esse é o mesmo caminho Perfeito. de uma empresa. Então, é a mesma sequência. Empresário, empreendedor, seus líderes, seus colaboradores. Não tem o que fazer. Melhora o clima organizacional, melhora a energia e aumenta a produtividade. Como os empresários vão sair do discurso para assumir essa postura e colocar ação? O que ele tem que fazer na prática para ele poder executar e esse ambiente aparecer? Ele precisa entender uma coisa, tá bom? mentalidade. Ele tem que mudar a mentalidade. Só que como nós não procuramos terapeutas, É. né? O empresário ele também precisa procurar ajuda. Terapeuta, De mentor. ajuda. Ninguém a sabe de Estela. ajuda. Bons recrutamentos, boas mentorias, bons terapeutas. Ele precisa, gente, abrir a mentalidade para uma nova realidade, para um novo mundo, para um novo despertar que existe aí. Ele Que a precisa vida tá abrir. passando, né? Exatamente. E as coisas estão mudando As a todo coisas estão momento. mudando. O mundo, a gente hoje fala de inteligência artificial e eu sou isso que eu digo. Você sabe disso, nós todos sabemos. O mundo daqui a 5 anos, ele não será o mesmo. E eu já nem vou tão Nem longe. tão longe. Eu acho que a cada Muda muito 12 rápido. meses o mundo mudou bem na nossa vez. Muito. E o que é legal desse grupo que está aqui é que a gente está estudando
com bons mentores, bons terapeutas, bons cursos, bons recrutadores. É o que a gente precisa, né? É o que a gente precisa para nos guiar nessa loucura que está acontecendo em todo momento. Com certeza. E nessa pegada que a Mônica falou, né, do mundo mudou bem na nossa vez. Ontem eu estava em um evento e eu fiz uma pergunta. Tinha mais de 100 mulheres no evento. Eu perguntei assim, ó, quem aqui já vende no digital? Menos de 10%. Olha. Então, isso também vai ao encontro. Sim. Porque o ambiente mundo mudou bem na nossa vez. Mas qual que era o público lá, Maria? Mulheres empreendedoras. Mas se tu vai num evento de, eu ouso dizer, jovens ali, dos 15, vamos dizer, Isso que eu quero aos chegar. 20 e poucos, eu tenho certeza que a maioria ia levantar. 90% vende no digital e 10% não. É o Mas, contrário. mas quem é que está empregando? É o 100% que estava no evento. Que tem vaga aberta, que não consegue preencher. Mas por quê? Precisa mudar mentalidade. A mentalidade. Precisa se desafiar a ir por digital. Precisa ir lá perguntar o que eu faço com a inteligência artificial. As minhas mentoradas me perguntam, Maria, tu tem alguma inteligência artificial que ajuda a fazer isso? Se a Maria não tem, a Maria corre para estudar e buscar. A Maria faz. A Maria busca. Mas por quê? Eu tô aberta, cara. Não é porque eu tenho meia década de idade que eu vou ficar parada. Porque a vida começa aos 50. Sim. E os empresários precisam ter isso. Se tu ainda não tem 50, Juju, tu sabe que tu tem muito mais ainda do que a gente. É verdade. Então, é muito importante isso. Mas por que que a gente tá nessa pegada? A mentalidade. Mentalidade, É o que tu fala. Claro que Mentalidade, network, ambiente. é o que Meu vai pai, todo mudar lugar. a nossa vida, porque mudou a minha realidade. Foi quando Por eu que mudei que a minha tua filha mentalidade. empreende com 15 anos? Exatamente. Esse é um exemplo do outro, né? Claro, isso é vem o num espelho, né? Isso vem um espelho no outro. Isso seja na nossa vida, seja nas nossas empresas. Ontem ela vai começar a dar curso, gente. Ó, Eu tenho trabalhado vai com voar. ela, ontem ela me mandou. Então, assim, ó, é incrível. Só que eu tive que mudar a minha mentalidade. Sim. Né? A Juliana de 2 anos atrás não é a mesma Juliana que tá aqui Sim. falando com vocês. Não, e a Juliana de quando E eu tô chegou na estudando. Maria, não é a mesma Juliana. Nunca. Quantos meses tu tá comigo? 3 ou 4? É, por aí. Uns 5, acho. Já. 5. É. É totalmente É que- diferente. Às vezes eu até me preocupo. Eu pergunto pra social media dela, que é comum comigo. Como que tá, Ju? Eu Tá tô- voando. Aí eu olho lá e ela posta. Então, é isso. A gente precisa que essa mudança pra vocês chegue antes dos 50, né, Estela? Com certeza. Sim. E nunca pare, né? E nunca pare. E aceite a mudança, né? Nossa, E total. aceite fazer diferente, aceite que não, Agarrar as oportunidades. não pode ter aquela mente fixa, né? Nunca. Aquele mindset fixo, né? Não, e assim, Eu ó, não vou, né? crescimento. Tem que ser de crescimento. Estar aprendendo sempre. Eu faço recrutamento e seleção há mais de 25 anos. Uau. Imagina todas as histórias que eu já vi, tudo que eu já passei e o quanto eu tive que me atualizar. Sim, Né? sim. Tem gente falando, Todos os dias. agora fez 5 anos de pandemia. Então faz 5 anos que eu faço processo somente online. Eu saí do presencial, então eu só faço online. Uau! Olha só, e daí o mundo mudou bem na nossa Nossa, vez. Sim, tá Tu vendo? pegou as ferramentas do digital. E agarrou a E oportunidade. aí, olha só que legal isso também para a saúde mental da Estela. Uhum. Ela pode estar viajando, parou, abre o computador. A gente só Bora. precisa de computador e internet, Internet. gente. A nossa liberdade que a gente sempre deseja, né? Sim. Mas vocês já pensaram uma coisa, gente? Nós estamos falando desse mundo digital, né? E que maravilha isso. Isso é maravilhoso. E olha o desafio, tá? 10% não estavam no digital. 90% dos jovens estavam no digital. Hoje, o que tem? Muitas empresas precisam de pessoas. Essas pessoas, você vai procurar quem? Os 90% que está no digital. Sim. Como que essas empresas, se elas não mudarem, elas vão se adaptar a esses Reter. 90%, reter esses 90% Não que tá no vai. digital? Era uma pergunta até para Estela sobre isso. Deixa eu ver onde que está a minha pergunta aqui. Como aplicar a inteligência... Não. Quais são os erros mais comuns que as empresas cometem ao contratar e integrar novos talentos nos dias atuais? Então, não saber realmente o que essa pessoa vai fazer, né? Ou às vezes ter uma descrição de cargo burra, porque ela está ali plana e eu não entendo quem é o perfil da pessoa que eu quero dentro da minha organização, não entender qual é a cultura da minha organização, não valorizar, né, e atualizar a sua cultura. A cultura não pode ser fixa. Nunca. Se a gente está mudando o tempo todo, eu tenho que Nossa, atualizar a minha que cultura forte isso. para as pessoas que estão vindo. Né? Cultura fixa, Estela. O que é isso? Olha só, gente, quantas empresas
devem, nesse momento, estar com a sua cultura fixa. E eles têm um olhar errado. Ah, mas a minha cultura é forte. Ótimo, mas os seus valores, a sua vivência, ela tem que ser atualizada. Você nunca pode perder a sua essência. Né? Aquilo que veio da sua organização, ok, a essência permanece, mas eu tenho que me atualizar conforme o mundo está se atualizando, as pessoas estão se atualizando. Né? E outro pecado às vezes, é o não integrar. Eu trago a pessoa, talvez eu nem preparei, e eu já coloco ela lá na roda de fogo. Então, a integração, mostrar, né, dizer qual é o ambiente, onde ela vai estar, o que ela pode, o que ela não pode fazer. Né? Eu não posso cobrar aquilo que eu não ensino. Clareza, né, Estela? Sim. Ter clareza de tudo. De tudo. E também entender, né, Estela, eu vejo assim também os níveis, né? Eu vejo uma coisa que eu observo também, e eu na minha empresa também tem isso, eu já vi isso também em várias outras, é você entender, como se diz, o propósito, a missão da empresa, mas também o nível dela. Porque algumas empresas, vamos dizer fábricas grandes, eu tenho um restaurante também, a gente trabalha com chão de fábrica. Sim. Né? Então, a gente trabalha com uma outra realidade. Sim. Então, quais são realmente as necessidades dessa pessoa? Às vezes, a necessidade dessa pessoa lá no chão de fábrica, tá bom? É ter comida, pagar o aluguel dela, ter saúde. E tá tudo bem. Saúde, tá tudo bem. Então, tu tem que reconhecer isso para tu poder saber quais as necessidades do teu colaborador e até onde você pode chegar. Pode ser que aquela pessoa que você queira dar um treinamento de inteligência emocional para ela não faça sentido. Não faça sentido porque ela naquele momento ela está precisando resolver a situação dela lá, do aluguel dela, da comida dela, dos fatores lá na pirâmide de Maslow, né, das necessidades básicas para ela. E isso é preciso reconhecer. Sim. E isso entra nos fatores psicossociais. Porque quando a empresa, gente, e um pilar fortíssimo, a gente está falando dos donos, dos líderes, e aqui a gente esqueceu de um fator importantíssimo, os RHs das empresas. Como está isso hoje, Estela? Eles ainda não estão se atualizando o necessário. Vamos criar uma mentoria para esse povo, Estela? Importantíssimo. Vamos embora. A gente vê oportunidade. Se os donos precisam abrir a mentalidade, se os líderes precisam, o RH mais do que nunca. Porque o RH vai ser o grande interlocutor, né? Do pessoal aqui, dos donos, né, da grande gestão, entre os líderes, os colaboradores, e ele vai ser esse ponto de interligação. Então, se ele não estiver preparado, se ele não estiver aberto, qualquer processo nesse sentido, envolvendo as pessoas, não vai acontecer. Né? E ele leva o nome de quê? De recursos humanos. Não é só a plaquinha na parede, não é só fazer o movimento. Ainda está muito, acho que, na questão do operacional, né? O recursos humanos, ele ainda vive muito naquela questão de contratar, fazer documentação, fazer isso. Engessado, né, Mônica? Aí DP, departamento pessoal. O que tem? Às vezes tem mudado muito. Em nome de gestão de pessoas, liderança. Eles colocam gestão muito... de talento, gestão de pessoas, RH. Cultura isso, cultura aquilo. Vamos para a prática. Não é só um nome. E a prática é olhar quem são as pessoas que estão ali comigo no dia a dia. Quem são as pessoas que eu tenho que apostar. Quem é a pessoa que eu tenho que entender se está com uma dificuldade assim, assado lá dentro de casa. Mas eu acho que isso ainda está muito deficitário, né? Mas elas RHs estão pecando bastante. Pecando bastante. Sabe, numa era que se fala tanto de inteligência emocional, às vezes estudar. Fica o final de semana numa imersão. Mas aí, na segunda-feira, será que eu estou com aquilo fresquinho? Que eu anotei todas as coisas, né, na mentalidade para ir realmente fazer acontecer? Eu não participo de imersões, mas eu assisto uma série de podcasts, eu assisto pessoas que eu demoro para assistir, porque eu já estou ali anotando, eu já começo a mudar só ouvindo. Eu já saio dali fazendo diferente. Porque você está aberta a isso. A se atualizar. Né? A tua mente já está aberta para, não, realmente eu quero mudar, quero fazer diferente. E o problema está aí, do querer fazer diferente. Vou lá na imersão, fico 5 dias numa imersão das 9 à meia-noite e chega no 6º dia, nada mudou. E aí? O que eu trouxe dali, né? Talvez o que eu vou ter a constância, né? Em vez de uma imersão, tá? Ter aquela constância todos os dias, tá? Ter um podcast para escutar, ter um áudio para fazer todo dia. E onde as empresas encontram isso, Mônica? Para elas implantarem dentro do seu negócio, existe alguma empresa que oferece hoje, ou empresa, ou pessoas, vai existir um trabalho que ajude as empresas a fazer isso aqui, ó. A geração Z, ela quer propósito, liberdade e pertencimento. Como alinhar esses desejos com os desafios que as empresas têm? Por exemplo, a lei está aí, e agora? Para onde que a gente vai?
O que eu vejo, Maria, é assim, ó, hoje existe, e por conta da lei, você está vendo que está aparecendo aí um leque de empresas. Eu acabei de ver, por exemplo, o Caju é um que ele dá vale transporte, essas coisas, eles já incluíram ali uma plataforma para atendimento médico, de telemedicina, outro para isso. Tá. O que eu estou vendo é uma movimentação onde eles estão criando plataformas para dar para as empresas um rol de terapeutas ou de profissionais ou de médicos que não se sabe nem quem é, mas para que o profissional, para que o colaborador vá lá e acesse. Mas ele não vai acessar se ele não for instigado, coisa, ele não vai se ele for procurado. E qual é o pré? Porque o que eu busco diante de tantas opções? Porque as oportunidades surgem, os negócios se movimentam, mas tem muitas opções. Mas e eu, Maria? O que eu busco para ajudar o meu negócio a crescer? Exatamente. Né? O líder, de novo, cai tudo para ele, cara. Ele tem que ser a pessoa ponta para ele se desenvolver e ele melhorar. Por isso que é necessário, e hoje, é as mentorias. Tá? Cada vez mais, porque você consegue ter um acesso no nível geral. Hoje em dia, né, os mentores, a Maria aqui está nos comprovando, com nós todas aqui, quando você já passou por aquilo, você já teve aquela experiência de vida, o que acontece com aquilo ali? Você consegue caminhar em busca de alguém que já tem uma experiência, que já teve uma história. Então, é um ajudando o outro. Mentores têm mentores, né? Se preocupa individualmente, inclusive na individualidade de cada empresa. Verdade. Porque cada um tem uma especificação. Então é tão importante exatamente isso. Você precisa procurar, né, ajuda. Você precisa procurar quem possa te ajudar. E é preciso compreender isso. Que daí entra o quê? O network, a ambiência. Era isso que eu ia perguntar agora. Como a ambiência física e emocional pode ser utilizada como uma ferramenta de networking e transformação da empresa. Mas é isso que a gente estava conversando, porque não adianta nada a gente estar num ambiente contaminado e querer que o funcionário, né, o colaborador, esteja ali lindo, belo, formoso e dê o melhor de si. Não tem como. Então, a gente tem que cuidar muito das mesas que a gente senta e com quem a gente anda. Os mentores é muito importante para trilhar e guiar o caminho, né? Para ser um pouco mais curto, para a gente não tropeçar. Mas, enfim, como é que a gente consegue isso? Network e mentalidade. E querer, né? Precisa ter a mente aberta para realmente fazer acontecer. Juliana, precisa querer, né? Porque o que a gente encontra muitas vezes, alguém diz assim, não, eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim. Não, e aquelas pessoas vitimistas. Eu tenho isso, digamos, eu tenho mentorados que ainda pensam assim. Eu tive uma sessão, foi muito interessante, a pessoa muito experiente, só que dentro da construção do método de mentoria, ele utilizou um conteúdo muito ultrapassado. Na construção, eu disse, tira isso, vai estudar isso, vai pegar esse livro, vai estudar esse podcast, vai fazer não sei o quê, tu tem que ser inovador, eu falei. Quando terminou a nossa sessão, ele falou para mim assim, eu não gostei hoje da nossa sessão de mentoria, e eu disse para ele, eu amei. Bom final de semana. Porque eu tenho que ser firme. Claro. Eu tenho que ser firme, porque ele é líder. Imagina se tu vai continuar ensinando coisas que eu estudei na faculdade em 97, quando eu me formei. Nunca. Imagina. Não vai ter resultado. Então, isso eu trago muito e tem que ser firme para poder fazer essa mudança de mentalidade. Nem todo mundo está preparado, como ele não está. Para falar para ele, né? Vai mudar, porque é necessário. E muitas vezes ele também não quer, né? Exato. E daí, como que a gente vai construir ambiente mais colaborativo? Felicidade dá lucro, mentalidade muda, as pessoas se conectam. Aqui é o respeito, a ambiência nesse contexto, cada pessoa é única. E aí, como que a gente vai fazer, construir, que ação o empresário hoje precisa ter para construir esse ambiente mais colaborativo? Eu acho que ele tem que esquecer a lei, no sentido... né? No sentido, eu tenho que cumprir? Isso, sai da coisa de engessar. Não adianta eu colocar aplicativos, vamos responder isso, vou fazer um formulário e apresento, né, dizendo que eu estou cumprindo a lei. Né? A lei, ela vem, se você tiver uma clareza, né, e de volta, junto com o RH,
de entender quem são as pessoas que estão naquela empresa. Eu trabalhei muito tempo dentro de empresas. Enquanto RH, o pessoal não me procurava na minha sala, não me achava lá no chão de fábrica, porque eu estava lá onde estavam as pessoas. Eu conhecia cada história de quem estavam ali, de quem eu tinha contratado, ou de quem já estava mais tempo naquela empresa. Eu procurava saber quem era quem. Eu tinha um líder que ele tinha 70 pessoas. Eu sabia o nome deles, de cada um e as histórias. O líder não sabia. Então, internalizar o líder, ele entender, você falou da questão da firmeza, as pessoas precisam de respostas, seja boa ou seja ruim, aprender a não deixar as pessoas no vácuo. Aquela questão de, agora eu não tenho tempo. 2 minutos, 1 minuto, que você dá um bom dia, ou que você dá uma resposta para aquela pessoa, pode mudar o dia daquela pessoa. E era só o que ela precisava. Como a funcionária da Mônica. Né? Sim, Então, exatamente. fazer esse movimento, aprender que nas pequenas coisas, nos pequenos ajustes, você pode resgatar um colaborador ou, se realmente não tiver mais jeito realmente, mas tiver aquela conversa e finalizar. As coisas precisam de respostas, precisam ser abertas, você acompanhar e também saber finalizar um colaborador. Uau. Mas para isso você precisa ter essa condição de fazer isso, né? Ou você vai Estar ter um RH, preparado, ou você né? vai ter um RH muito bem preparado para fazer isso, né? Ou se você é uma empresa menor, você como líder ou como você empresário, você também vai ter que estar preparado para fazer isso. Eu sempre disse, na época que eu trabalhava no banco, que eu era líder, que eu dizia que eu não admitia que nenhum funcionário meu soubesse mais do que eu. Porque quem tinha que dar resposta para eles era eu. Era eu que tinha. Empreendedor hoje resolve o quê? Qual é a nossa função? Resolver problemas. Sim. Essa é a nossa função. Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas o empreendedor também, nós somos pessoas, nós temos nossos problemas. Mas se você decidiu empreender, você tem que saber que você tem que enfrentar os desafios. Se você decidiu empreender, você tem que saber que você está ali para resolver problemas e muito mais do que resolver problemas, você está ali para se capacitar, para evoluir, para despertar, porque você vai ter uma equipe atrás de você. E essa equipe vai te olhar como exemplo. Exatamente. E até entender assim, ó, que o resolver problemas, eu só posso resolver aquilo que eu entendo. Sim. Então, antes eu tenho que entender. Estudar. O que de tudo é estudar e é estudar a todo momento, porque realmente tudo muda muito rápido. Estudar e se autodesenvolver, né? E aí envolve ambiência, inteligência emocional, rede de relacionamento, né? Que é o que tu falou. E a palavra da Estela, que eu acho incrível, que é o respeito dentro das organizações. Sempre. Então, esse conjunto de conteúdos que vocês trouxeram aqui hoje, ele faz com que o líder ele saia de uma mentalidade de escassez. Por isso, todos os líderes têm que assistir esse podcast na íntegra. Porque não é sobre cumprir uma lei 14.831 de 2024, é isso, né, Mônica? É isso. Ali também está engessado. Não é uma preocupação com o crescimento do teu negócio, com a produtividade do teu negócio, mas acima de tudo, com a felicidade das pessoas na tua empresa. Exatamente. Se vocês, cada um agora, pudesse deixar um recado para os líderes das empresas que vão ouvir esse podcast ou cortes dele, qual é o teu recado, Estela, para um líder organizacional? Conheça as pessoas. Você tem P1 e P2. P1 são as pessoas, P2 são os seus processos. E os processos não vão acontecer se você não entender quem são as pessoas que estão dentro da sua organização. Conhecê-las vai fazer toda a diferença. Respeitá-las quando elas entrarem, saber, né, conduzi-las enquanto elas estiverem e ter até o respeito na hora da saída. Com certeza tudo vai ser melhor. Mônica? Conheça-te a ti mesmo. Essa é a regra principal. Você só pode ajudar aos bíblico, outros. gente. É bíblico. E você só pode ajudar aos outros se você primeiro ajudar a si mesmo. Você só pode querer liderar se você antes souber liderar as suas emoções. Então, esse é o recado que eu dou. Aprenda a liderar as suas emoções para você poder aprender a liderar pessoas. Tudo vai mudar quando você mudar. Pegando o gancho da Mônica. Começa dentro da gente, da nossa mentalidade, e ela acaba reverberando em volta. Então, cuide de você, estude, sente nas mesas corretas, troque essa questão do network com pessoas que vão te elevar para outro nível de carreira pessoal, mas estudem muito, porque conhecimento é poder.
Uau, 3 recados de mentoras extraordinárias que vão ajudar a vida de vocês a serem transformadas com essas simples palavras. Tá até na Bíblia, praticamente tudo que falaram, né? Lá já tem assim, me diga com quem andas que te direi quem és, conheça-te a ti mesmo, conheça a ti, a teu povo, né? Tá tudo lá. Então, num livro de sabedoria, a gente consegue encontrar as respostas extraordinárias que a gente precisa para o dia de hoje, um conhecimento tão atualizado, né? Então, nesse podcast maravilhoso, a gente está concluindo, né, com uma conversa incrível, e eu queria que cada uma de vocês falasse uma palavra para os líderes, empresários e povo, só uma palavra, tipo, mentalidade, tararã. E se vocês têm algum livro, algum podcast, algum canal que vocês pudessem dar de dica para as pessoas, eu até esqueci de pedir isso antes para vocês, mas se tiver, uma palavra e uma dica de, além da que vocês já deram, extremamente preciosa, mas de buscar um conteúdo para se desenvolver. Eu indico muito o livro do Poder do Subconsciente e a palavra é prosperidade, porque todos estamos aqui para ser prósperos. Muito bem. Mônica. A minha palavra é felicidade. Afinal, felicidade dá lucro. Tá? E eu indico para vocês um livro que se chama Espiritualidade nas Empresas. Eu acho um livro fantástico, porque espiritualidade não é religião, tá? Mas espiritualidade é saber o propósito e o para quê da sua empresa. E ele te dá esse para quê. Acho muito interessante. Legal. Eu trago, acho que, autoconhecimento. E o livro pode ser a única coisa, acho que é um livro importante, né? Ele dá um direcionamento. E tem um outro que é Líderes se servem por último. Uau, não conheço! Ótimo, arrepiei. Ótimo. Vou ler. Líderes se servem por último. Gente do céu, que aula! Então hoje no nosso podcast Pode Empreender, nesse episódio lindo, falando de empresas vivas. O futuro dos negócios é humano. Recebemos a maravilhosa Mônica Correia, uma mulher extraordinária, com uma experiência incrível no mercado corporativo, mentora, especialista em saúde mental e felicidade nas empresas. Recebemos Juliana Sampaio, empresária, mentora, especialista em mentalidade, ambiência, network e negócios. Recebemos a Estela Medeiros, professora universitária, mentora de carreira, consultora organizacional, uma potencializadora de talentos. Que incrível isso, né? Eu espero que todo mundo tenha gostado muito desse episódio, tenha aprendido bastante, porque esse é o objetivo. E não esqueçam de nos seguir no YouTube e nas redes sociais, porque o que aconteceu aqui hoje é uma verdadeira mentoria. E mentoria é a forma como nós aprendemos hoje em dia. O mundo mudou bem na nossa vez. E aqui, né, cada uma trouxe um conhecimento mágico da sua vivência, da sua experiência, que complementou com conteúdos de livros, podcast e a experiência de vida. Isso é o principal, porque empresas vivas aprendem dessa forma. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, meninas. Vocês são extraordinárias. Obrigada. Uhul! Que episódio lindo! Maravilhoso. Lindo, meu coração tá aquecido. Lindo demais. Tô arrepiada da ponta a ponta.